Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do quadro O que aconteceu com... E dessa vez eu vou falar sobre a Brittany Murphy, que é uma atriz que eu sei que vocês pedem muito pra aparecer aqui nesse quadro. Sempre que eu posto um vídeo do quadro, vocês falam: fala o que aconteceu com a Brittany Murphy, pelo amor de Deus! Então cá estou eu hoje com este vídeo. Então aproveita e se inscreve no canal se você é novo por aqui, ajuda a nossa meta de 100 mil inscritos. É de graça de se inscrever e deixar o seu like também é de graça. Pode me seguir lá no Insta também que você vai gostar muito do meu conteúdo, fechou? Brittany Murphy nasceu em 10 de novembro de 1977 em Atlanta, na Geórgia, e ela nasceu sob o nome de Brittany Ann Bertolotti. Ela é filha de pais separados e ela foi criada pela mãe em Nova Jersey. Ela e sua mãe, Sharon Murphy, se mudaram para Los Angeles em 1991 para a Brittany poder investir na carreira de atriz. Inclusive, ela já deu várias declarações que a mãe sempre apoiou muito a carreira dela. Inclusive, esse foi um dos motivos, né, talvez o principal motivo para Brittany usar o nome da mãe dela como o nome artístico dela, né, que na verdade nem está na certidão de nascimento dela, né, ela não é Brittany Murphy de nascimento, mas a mãe dela é Sharon Murphy, né. E antes dela se mudar para Los Angeles, ela ainda foi lá em Nova Jersey para Vern Fowler School of Dance and Theatre Arts. O primeiro trabalho dela nas telinhas foi como a Brenda Drexel na série Drexel's Class. E ela ainda teve um papel no spin-off que foi feito de Torkelsons, que se chama Almost Home, que acabou sendo aí uma sériezinha de 13 episódios. Depois disso, ela fez muitas participações em séries como Blossom, Murder One, The Torkelsons mesmo, a versão original, né, e Frasier. Ela ainda teve papéis recorrentes em Sister Sister, Boy Meets World e Party of Five. O debut dela na Broadway foi em 1997 com a peça O Panorama Visto da Ponte, ou A View from the Bridge, que é uma peça do Arthur Miller. E o primeiro grande papel dela veio em Clueless, ou conhecido como As Patricinhas de Beverly Hills, né, que ela dividiu tela aí com Alicia Silverstone. E depois ela atuou em Freeway, Bong Water, Garota Interrompida e Lindas de Morrer. Ela deu voz à personagem Luann Platter de Rei do Pedaço por toda a extensão da existência do desenho, que foram 13 temporadas, e ela ainda foi nomeada a um Annie Award por dublagem, né, como se fosse o Oscar da dublagem. E nos anos 2000, ela finalmente fez aqueles filmes que marcaram gerações, né, aquelas comédias românticas que todo mundo lembra da Brittany. Recém-casados, Grande Menina, Pequena Mulher, Rua das Ilusões, Agenda Secreta do Meu Namorado, e ainda ela fez Sin City, A Cidade do Pecado. Inclusive, na época que ela fez Recém-Casados, ela tinha um namoro, né, ela começou a namorar com o Ashton Kutcher, eles foram um casal muito queridinho aí da mídia e tudo mais. Quando a Brittany morreu, anos mais tarde, ele ficou muito mal com a notícia. Mas, enfim, voltando. E aí ela atuou em vários filmes independentes e voltou à dublagem com Happy Feet. Em 2009, ela gravou o filme Abandoned e nesse mesmo ano ela nos deixou. Mas o que aconteceu com a Brittany Murphy? Em 20 de dezembro de 2009, os bombeiros foram chamados para a casa dela, que ela dividia com o marido atual dela, que ficava em West Hollywood. E ela foi declarada morta no Cedars-Sinai Medical Center, que inclusive é esse hospital que sempre os famosos são levados quando algo acontece. E ela foi declarada morta nesse hospital naquela manhã de domingo. E aí, um oficial falou à Associated Press que a causa da morte dela aparentava ser uma causa natural. Só que aí a coisa começou a ficar meio esquisita, né? O que ela tinha feito dias antes? Ela parecia ser uma pessoa tão saudável, né? Como que ela poderia ter morrido de causas naturais? Um mês antes, em novembro de 2009, a Brittany tinha viajado para San Juan, em Porto Rico, porque ela ia rodar o filme The Color e o marido dela e a mãe dela acompanharam ela. A coisa é que deu tudo errado e ela foi demitida no primeiro dia de filmagem. Algumas pessoas alegaram que o marido dela apareceu bêbado no set, outros dizem que ela é uma pessoa extremamente difícil de lidar e que ela tinha diferenças criativas com o diretor, enfim. A coisa é que ela foi demitida e eles resolveram ficar de férias lá em Porto Rico, e tanto a mãe quanto o marido da Brittany pegaram Staphylococcus aureus. Essa é uma bactéria que é presente naturalmente na vida das pessoas. Ela não causa nada, ela fica normalmente na pele, na mucosa, mas se a pessoa tem um sistema imunológico enfraquecido, ela pode acabar causando várias coisas. E isso vai desde espinhas até a pneumonia. Então, assim, sabe quando falam que você tá com espinha porque seu sistema imunológico tá baixo? Staphylococcus aí agindo no seu corpo, entendeu? Mas isso pode agravar muito, então tem que cuidar. E essa bactéria pode entrar no organismo através de agulhas ou por contato direto, como gotículas de tosse, espirro, fala. Inclusive, no voo de volta para Los Angeles, ela teve que fazer uma massagem cardíaca no marido dela, porque ele teve um leve ataque cardíaco. Ela acabou pegando a doença também e ela teve um dezembro péssimo. Ela teve crise de labirintite, ela teve 2 menstruações em um mês e acabou levando ela à anemia. E por 6 semanas, ela achou que ela ia se
se recuperar, então ela não foi atrás de médicos, até que quando ela ligou, era tarde demais. Ela tinha marcado uma consulta pra segunda-feira de manhã e ela morreu no domingo. A Britney cuidava tanto da mãe quanto do marido. A mãe dela tinha uma neuropatia, que foi sequela de um câncer de mama, que ela conseguiu combater. E o marido dela sofria de convulsões e apneia do sono. E ela acabava ficando presa ali nessa mansão que ela comprou, curiosamente, da Britney Spears. E a zona de conforto dela acabava sendo o banheiro. Ela ficava horas lá testando cosméticos, se analisando no espelho. Ela era, inclusive, muito exigente com a aparência dela. Inclusive, na época, foi super especulado que ela tivesse pego estafilococcus por causa de mofo do banheiro. E até a própria mãe dela falou isso. Eu lembro o William Bonner dando notícia de mofo do banheiro no Jornal Nacional, sério. E nessa época, a Britney sonhava em sair da costa oeste e voltar para a costa leste. Ela queria muito morar em Nova York. Na madrugada de sábado para domingo, onde ela passou mal, a energia ficava oscilando. O gerador falhou e eles usavam lanternas na casa. Ela não conseguia respirar direito. Eles poderiam ter utilizado a máquina de oxigênio do marido dela, né, que ele usava para ajudar na apneia do sono dele, só que a energia falhando não tinha como. Ela não conseguia respirar, daí os pulmões dela começaram a encher de fluidos, os lábios dela começaram a ficar roxos, né, por causa de falta de oxigênio. Aí ela tomou Biaxin, que é um remédio para enxaqueca, ela tomou um remédio para tosse e ainda usou um spray nasal. No mesmo dia, ela ainda tinha usado antidepressivo, anticonvulsivo e anti-inflamatório e ainda um remédio para cólica. Ou seja, um festival de remédio num dia só, gente. Não tem corpo que aguenta isso. Aí, às 8 da manhã, no dia 20 de dezembro de 2009, a emergência foi chamada, depois de tantos dias que ela podia ter ido no médico, né? Na semana seguinte à morte dela, o Simon, que era o marido dela, né, queria que tivessem escrito um livro sobre a história dela, sobre como ela tinha morrido de coração partido, da forma que tinham tratado ela em Hollywood, que ela tinha sido chutada, entre aspas, de Happy Feet 2. Mas enfim, em fevereiro de 2010, o relatório foi atualizado, né, com as causas da morte dela, citando anemia e remédios prescritos como fatores contribuintes para a morte dela, que foi causada por pneumonia adquirida na comunidade, ou seja, fora do âmbito hospitalar. E 3 meses depois, o marido dela foi encontrado morto no mesmo quarto que ela, também por pneumonia e anemia. E isso causou um rolê, né? Levantaram muitas especulações, daí a mãe dela logo se manifestou e ela falou que ele não fazia uso de remédios e tudo mais. E aí, lembra aquele rolê que teve do mofo que eu falei pra vocês? Segundo o portal Entertainment, a própria mãe dela negou que essas afirmações eram corretas, sendo que ela mesma tinha especulado isso antes. Ela disse que ninguém tinha pedido pra inspecionar a casa dela atrás de algum mofo. Mas, em dezembro de 2011, ela entrou com um processo contra os ex-advogados dela, que tinham aconselhado ela a entrar num acordo com os construtores da casa, dos quais ela acreditava terem sido desonestos sobre possíveis defeitos na residência. Mas, gente, não tinha nada a ver o rolê do mofo. Só que, assim, os resultados de uma revisão ambiental nunca foram divulgados, então não se sabe até hoje se tinha esse mofo ou não na casa dela, se tem a ver com o banheiro que ela ficava o tempo inteiro, enfim. Muitas pessoas falam que ela morreu por negligência da família, né, de não ter chamado um médico antes e ter deixado chegar nesse estado, né? Com certeza, se ela tivesse ido a um médico antes, ela estaria entre nós ainda. Só que a coisa é que a história não para por aí. A gente acha que acabou, mas não acabou. Em janeiro de 2012, o pai da Britney, o Angelo, ele processou o departamento do condado lá, do coronel do condado de Los Angeles, devido às descobertas deles, e ele solicitou um teste de amostras de restos mortais da filha dele para verificação de toxinas e outros metais pesados. Pra onde está indo, meu Deus? Aí o juiz parou o processo, só que o Ângelo foi lá e contratou um laboratório independente pra fazer um teste de mecha no cabelo dela, porque ele alegava que envenenamento por arsênio poderia ser confundido com anemia. E em 2013, ele afirmou pra imprensa que haviam sido encontrados vestígios de metais pesados, incluindo bário, que pode ser encontrado em veneno de rato. O relatório independente obtido pela CNN informava, abre aspas, se tivéssemos de eliminar a possibilidade de exposição simultânea de metais pesados acidentais ao doador da amostra, a única explicação lógica seria uma exposição a esses metais, toxinas, administrados por uma terceira pessoa com uma intenção criminosa. Fecha aspas. Aí o Ângelo disse que isso era muito suspeito, né? E aí ele ficou falando que ele sentia que ela tinha sido envenenada, que a filha dele foi assassinada. E aí, na época, o Dr. Bruce Goldberg, que era o diretor de medicina forense da Universidade da Flórida, classificou o resultado como ridículo. E ele falou que era uma acusação de intenção criminosa, que era uma alegação infundada, que não tinha como fazer uma avaliação a partir de uma mecha de cabelo, e que o nível dessa
desses químicos no cabelo dela, dessas toxinas, era por causa da tinta de cabelo que ela usava. E aí o condado de Los Angeles concluiu que eles não mudariam o motivo da morte de Murphy. E uma informação relevante, em 2009, muitas pessoas ligadas a Britney falaram pra People que elas não gostavam do Mon Jack, que é o marido dela, né, na época, que ele não era uma pessoa legal, que ele afastava ela de todo mundo, enfim, né. E que a atriz fazia muito esforço pra fazer o relacionamento dar certo. O seu último filme, Algo Maligno, foi lançado em 2014. Em 2016, até teve uma tentativa de desenterrar de novo esse rolê da morte dela, com base nessa avaliação que foi feita em 2013. Mas aí o delegado, o chefe do condado de Los Angeles, falou que não, que eles têm certeza que ela morreu de pneumonia, de medicamento de venda livre e de anemia. E que precisaria de uma confissão de alguém de ter envenenado ela ou algo assim pra eles abrirem aí um outro inquérito e quererem avaliar de novo toda a situação, porque as provas que eles tinham não tinha como provar que ela tinha sido envenenada de alguma forma. E é isso aí. Basicamente, é um mistério que ronda até hoje, eles têm certeza da morte dela, mas certeza com aquela pulga atrás da orelha de que pode ter acontecido alguma coisa com essa pessoa que sempre foi saudável. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Você sabe que esse vídeo dá um trabalhinho, então deixa o seu like, se inscreve aí embaixo, manda pros amigos, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.